Agora a gente vai aprender a calcular o pH a partir de soluções de ácidos polipróticos, ou seja, ácidos que têm mais de um hidrogênio ionizável. Então vamos lá. Qual o pH de uma solução de 0,0037 molar de ácido carbônico, sabendo que o Ka1 é igual a 4,3 vezes 10 a menos 7, o Ka2 é igual a 5,6 vezes 10 a menos 11. Então, a gente começa montando a equaçãozinha de dissociação. A partir dela, a gente monta a tabela. Então, temos inicialmente 0,0037 de H2CO3, 0 de H+, 0 de HCO3-. Vai reagir menos X de H2CO3, mais X de H+, e mais X de HCO3-. Portanto, no final teremos 0,0037 menos x de H2CO3, mais x de H+, e mais x de HCO3-. Agora, a gente monta a constante de equilíbrio. Montando a equação da constante de equilíbrio, vamos ter x vezes x dividido por 0,0037 menos x. Vamos considerar que o x é um número muito pequeno, portanto, bem menor que 0,0037. Portanto, temos que a constante de equilíbrio é x² dividido por 0,0037, isso igual a 4,3 vezes 10 a menos 7. Portanto, x é igual a 3,99 vezes 10 a menos 5. Agora, vamos construir a equação de dissociação a partir do HCO3-, que foi formado a partir do H2CO3. Então, vamos ter HCO3- dando H+, mais CO3-. Essa dissociação vai ser regida pela segunda constante de equilíbrio, pelo Ka2. Nesse caso, a gente também vai montar a nossa tabelinha de equilíbrio. Só que aqui temos uma pequena diferença, já que o HCO3- ele não parte da concentração inicial do ácido, ele parte de quanto foi dissociado do ácido, portanto, do valor que a gente calculou anteriormente, ou seja, o HCO3- ele tem 3,99 vezes 10 a menos 5. No início, a gente também tem o H+, e ele também vai ser igual ao 3,99 vezes 10 a menos 5, calculado anteriormente. Já o CO3-, a gente não tem nada. Então, o que reage? Reage menos Y de HCO3-, mais Y de H+, e mais Y de CO3-. Aqui eu chamei de Y, mas poderia ter chamado de qualquer outra letra. Chamei de Y para não confundir com o X do que já foi previamente calculado. Então, no final, a gente vai ter o quê? 3,99 vezes 10 a menos 5 menos Y para o HCO3-, 3,99 vezes 10 a menos 5 mais Y para o H+, e mais Y para o CO3-. Agora, a gente vai montar, então, a constante de equilíbrio para essa segunda reação. Como a gente já cansou de calcular, a constante de equilíbrio é o produto sobre o reagente. Então, vai ficar o 3,99 vezes 10 a menos 5 mais y vezes y, dividido por 3,99 vezes 10 a menos 5 menos y. Isso igual à constante de equilíbrio, que é 5,6 vezes 10 a menos 11. De novo, a gente vai fazer a consideração que o y é um valor muito pequenininho. Essas considerações a gente consegue sempre fazer quando a gente observa que a constante de equilíbrio para aquela reação ela é muito baixa, porque significa que vai dissociar muito pouco. Então, fazendo essa consideração para esse caso, o que a gente vai passar a ter? 3,99 vezes 10 a menos 5 com mais y sendo um número muito pequeno, a gente vai ter só o 3,99 vezes o y 3,99 vezes 10 a menos 5 menos o y, considerando o y muito pequeno, a gente vai ter só o 3,99 vezes 10 a menos 5. Assim, a gente consegue cancelar no numerador e no denominador o 3,99 vezes 10 a menos 5 e chegamos que o y, então, é igual ao 5,6 vezes 10 a menos 11. Viu como y é realmente muito menor do que 3,99 vezes 10 a menos 5, enquanto um está a 10ª potência elevada a menos 11 e o outro está a menos 5. É muita diferença. Tá, e agora, como é que a gente faz para calcular o pH? Então, a gente calculou a concentração do H+, proveniente da primeira equação, e a concentração de H+, proveniente da segunda equação. Agora, é só somar, então, x mais y. Vamos ter, então, 3,99 vezes 10 a menos 5 mais 5,6 vezes 10 a menos 11. O que a gente consegue perceber? Que isso vai dar 3,99 vezes 10 a menos 5, porque o 10 a menos 11 é um valor muito menor do que o 10 a menos 5.
Além disso, o que isso significa? Significa que a acidez dessa reação é dada praticamente pela primeira constante de ionização, o que já era esperado, porque a primeira ionização é sempre mais favorável do que a segunda ionização. Então, basta agora substituir na equação de logaritmo e encontrar, então, que o pH vai ser igual a 4,4. Espero que tenha ficado claro. Quando a gente está falando de ácidos polipróticos, ou seja, ácidos que têm mais de um hidrogênio ionizável, a gente precisa considerar cada um desses hidrogênios. Lembrando que, para calcular, a gente precisa considerar que na segunda ionização ele não parte do zero, ele parte do que foi produzido pela primeira ionização.